Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Natália Largue, Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. Nos últimos dias, você leu alguma notícia e ficou se perguntando como que isso vai te impactar, mas ainda não sabe ao certo o que está acontecendo e como que vai ser esse impacto? Eu sou a Natália Largue, estou aqui com a Nayara Bertão, Oi, pessoal. com a Ana Leone, Oi, e gente. nós vamos trazer 3 notícias que têm sido muito faladas aí nos noticiários dos últimos dias, que são verdadeiras novelas, né, se desmembraram aí em vários capítulos e a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo, como que vai impactar a gente, e a gente vai fazer essa tradução aqui para o nosso ouvinte, né, explicar direitinho do que se trata, pelo menos até onde a gente tem informação, que a gente não sabe, inclusive, se quando esse podcast for ao ar já vai ter algum novo capítulo, né, nessas novelas, mas a gente vai tentar explicar o que se sabe até agora, não é isso, meninas? Isso aí. Você quer começar, Nayara, falando de Vamos. inadimplência, que aí mexe diretamente com o nosso Aí bolso, né? A a gente não pessoa já precisa não- nem não- desmistificar. Autoexplicativo. Exatamente. É uma novela tipo Friends, né, que tem 50.000 temporadas e é constante, assim, e Bom, tem mas revival. a minha e tem- novela tem bem uns 45 anos É, também, então, viu? exatamente. É verdade, a É sua verdade. tem mais ainda. Mas, enfim, inadimplência, né, quando a gente fala de inadimplência, nada mais é do que a gente está falando das pessoas com dificuldade para pagar suas contas. E a gente tem alguns dados agora desses últimos meses um pouco preocupantes com relação à inadimplência do brasileiro. O ano, todo mundo vira o ano, né, achando que vai ser um ano melhor, enfim, desejando boas coisas, mas a gente sabe que nem sempre o que a gente, né, procura acontece. E esse ano tem sido um ano bem desafiador, esses últimos, né, esses 5 primeiros meses do ano, né, esses últimos meses foram meses bem desafiadores para quem está procurando emprego, muita gente foi demitida, para quem vai, né, fazer as compras no supermercado, os preços estão mais caros, e aí todo esse, né, esse contexto acaba prejudicando também a capacidade de pagamento das pessoas. Então vou trazer aqui um dado super recente que saiu agora, assim, dia 29 de maio, né, recentemente, falando especificamente da classe média. A classe média, que é quem ganha entre 5 e 10 salários mínimos mensais, né, a família, é a classe que mais teve aumento de inadimplentes e de inadimplência, né, a taxa de inadimplência nesses primeiros meses de 2023. Saltou, por exemplo, de janeiro a abril, de 20,4% para 22,6%. É tipo um quarto de 4, um brasileiro não consegue pagar as contas. Ô, Nay, explica pra gente a diferença da inadimplência para o endividamento, porque isso é uma dúvida que normalmente as pessoas têm, né? Às vezes a gente vê até alguns textos que estão errados, né? Que colocam ali os endividados e não os inadimplentes, e na verdade tem uma diferença nesses dois termos, né? Sim. Então, vamos lá. Inadimplente. Se você deixa de pagar uma conta, você vira um inadimplente, né? Você perde, você não consegue honrar com aquela dívida. Você fica inadimplente. Em teoria, até para os bancos, por exemplo, tem faixas de inadimplência. Pode ser que você só esqueceu um mês, pode ser que você esteja há 9 meses, 6 meses sem pagar aquele boleto, né? Ou aquela parcela. E isso vai configurando ali a tua classificação de inadimplência. Agora, dívida, todo mundo pode ter dívida. Se você eu uso cartão de crédito, você pode estar você é endividado, né? Está endividado, porque você tem uma dívida para pagar ali depois no fim do mês, né? Se você não paga essa dívida, ou, né, se você deixa de pagar essa dívida, você pode virar inadimplente. Você sobe de Você categoria, sobe de né? categoria, E se você tem financiamentos, por exemplo, imobiliário ou de carro, você também tem um endividamento, né, uma situação de endividamento. Tem um E outro até conceito legal de explicar a diferença entre financiamento e empréstimo. legal. O empréstimo é quando você pega um dinheiro em alguma linha de crédito para comprar alguma coisa, algum bem. Agora, o financiamento é quando você tem este bem como o objeto do financiamento. Então, eu vou lá no banco, pego um dinheiro para comprar um carro à vista. Então, eu peguei um empréstimo e comprei um bem. Ou eu pego o empréstimo e vou fazer uma viagem, ou pego o empréstimo e compro alguma coisa do dia a dia.
Agora um financiamento, eu vou na concessionária e financio aquele bem que é o carro, ou financio um apartamento. Então o financiamento, às vezes, não é uma coisa ruim, a depender da taxa e etcétera, porque você tem um bem ali que você está Uhum. adquirindo a partir daquela dívida que você está tendo. Mas é importante entender esses conceitos, porque às vezes você pergunta para a pessoa: "Você tem dívida?", "Não, não tenho dívida nenhuma". Aí a pessoa tem financiamento de carro, É, o financiamento de próprio casa, cartão, né, o do cartão de cartão de Parcelinha no crédito. cartão, crédito, né. Ela só exatamente. considera que ela tem dívida quando ela já Sim. muda de categoria para o É. inadimplente, né. Não, é assim, dividiu a blusinha em 5 vezes, miga, tá endividada, Dívida. entendeu? É isso. E tem dentro dessa categoria, né, de empréstimo e financiamento, tem um meio do caminho, que é quando você dá um bem como garantia para Garantia. pegar um empréstimo também, né. Uhum. Então, no caso de casa, por exemplo, é chamado de home equity, ou tem outros nomes também. Mas é interessante. E aí, então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo que as pessoas estão com dificuldade de pagar os boletos. Uhum. Essa é um grande problema para a economia, porque imagina, e eu vou dar um exemplo pessoal, meus pais têm um restaurante, eles vendem fiado. Se as pessoas não pagam ali a conta no fim do mês, ele pode ter um problema, Uhum. né, financeiro. Então é uma bola de neve que a economia e aí se ele tiver um problema financeiro e tiver dívida com o banco, e não conseguir pagar essa dívida, é um problema do banco também. Então isso pode realmente virar uma bola de neve na economia e influenciar todas as pessoas de uma forma ou outra, né. Se meu pai tem funcionário e ele não consegue arcar com as despesas, pode ser que ele demita esse funcionário e essa pessoa vai ter uma consequência. Que Então, por muitas vezes pode ser o perder a capacidade de honrar com os com os seus compromissos e aí compromissos. vai, né. É, Exatamente, aí vira exatamente. uma bola de neve, Uma né, bola se de neve. desencadeia em vários âmbitos. E o que eu achei muito legal é que dá pra gente fazer alguns paralelos. Saiu também recentemente uma pesquisa do Banco Central, que eles falaram sobre a farra do cartão de crédito no Brasil. Vocês viram isso? Eu Não. achei bem interessante. Que eles compararam o fim de 2019 com o fim de 2022. Em 2019, no final do ano, no Brasil tinham cerca de 100 milhões de cartões de crédito ativos. No fim de 2022, foram 209 milhões, ou seja, mais que o dobro. E aí eles até falam, você tem praticamente 2 cartões, para cada pessoa que tá naquela classe de população economicamente ativa, né, que é cerca ali de 100 milhões de brasileiros. Então é muito cartão, né, pra gente. E aí eles trazem algumas consequências disso, como por exemplo, a capacidade, né, de pagamento, de você se enroscar em dívidas como o rotativo do cartão de crédito, como o cheque especial, porque você não consegue arcar com tudo isso. Então, por um lado, é bom pela inclusão financeira, né? Então, eles mudaram a legislação, teve a onda das fintechs que trouxe, né? Os bancos digitais trouxeram muitas opções para as pessoas. Houve, de fato, uma inclusão financeira importante no Brasil, porém, se a inclusão financeira não vem com a educação financeira, a gente tem riscos muito graves. Então, é uma notícia importante para a gente criar aquele alerta, né? Será que eu também não posso entrar nessa estatística aí? Eu tenho que olhar para as minhas contas. Será que a conjuntura econômica está desfavorável, né? E pode ser que me complique, ou pode ser que eu tenha um risco ali de perder o emprego, então eu vou maneirar nos meus gastos também, né? Eu acho que esse é a lição. Não sei se vocês têm alguma Uhum. outra lição. Não, eu sempre falo aqui, acho que eu já falei umas 3 vezes de uma matéria que eu fiz que era justamente sobre isso, né, eu peguei alguns dados do Banco Central que mostravam que há 5 anos atrás a média de contas bancárias que os brasileiros tinham era tipo 1,5 e agora saltou tipo para 3 e pouco, né, ou seja, você tem um relacionamento bancário ali com mais de 3 instituições e fazendo essa matéria eu, entrevistei pessoas que pagavam um cartão de crédito com outro. Né, então você Uhum. imagina a bola de neve que isso vira, né, porque é justamente como você falou, você está facilitando a entrada ali no segmento financeiro, né, inclusive muitas pessoas que inclusive nem eram excluídas, né, elas já tinham acesso a serviços financeiros, mas torna-se mais fácil ter mais relacionamentos, só que é isso, não vem junto com a educação financeira. Então muitas pessoas às vezes: "Ah, eu vou pegar um outro cartão de crédito porque meu limite nesse aqui é baixinho". Mas pô, seu limite nesse aqui é baixinho por quê? De repente você não criou ali um relacionamento com essa Uhum. instituição de modo que faça sentido que ela te dê mais crédito e você consuma mais e, enfim, e aí isso vira realmente uma bola de neve, né, Nai?
Total. E assim, às vezes também vale a reflexão, se o limite é baixinho, será que é porque eu tenho capacidade mesmo de ter um limite muito alto ou não, né? Sim. Tem as 2 coisas, às vezes o banco não te conhece, a instituição financeira, então aquilo pode sim, refletir na falta de relacionamento e de confiança. Por outro lado, também pode ser que ele olhe para você e fala: "Ixi, acho que essa pessoa não vai conseguir arcar com, né, uma fatura muito alta". Então, acho que vale as 2 reflexões. Você sabe Boa. que eu escrevi uma coluna há um tempos atrás, falando, né, sabe aquele filme super famoso da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, que era até com a Tina Turner, né, poxa, Uhum. perdemos a Tina Turner aí há pouco tempo, que era A Cúpula do Trovão, vocês lembram? Elas são Não, mais novas, não gente. vou Mad Max lembrar. aqui, Daniel na produção, sempre salvando. O Mad Max e a Cúpula do Trovão, que era com Mel Gibson e a Tina Turner. E a regra da Cúpula do Trovão era 2 homens entram, 1 homem sai, porque um ia morrer lá dentro da cúpula. Nossa. E a minha matéria, o título era vários dinheiros entram, né? Ou um dinheiro, aliás, vários créditos entram e só um dinheiro sai. Ou seja, você só tem uma fonte de renda e você tem várias fontes de gastos. Então, eu fiz esse paralelo. Aham. Foi meio confuso aqui, principalmente para quem não conhece esse clássico do cinema, mas é isso, as pessoas têm uma fonte de renda e várias fontes de gasto. A É. situação de inadimplência, ela acontece porque a gente fala muito aqui do cartão de crédito, mas ele é apenas um. As pessoas vão para o consignado, vão para o cartão de crédito, vão para o empréstimo pessoal, vão para o financiamento, e aí os limites ultrapassam 100%, porque você pode se endividar até 45% no consignado. Aí você tem um limite de cartão de crédito que é mais X% da sua renda. Você tem um financiamento que representa, né, financiamento de imóvel que representa de 20 a 25% da sua renda. Pronto, já deu 100% só para pagar dívidas. Fora que você precisa de dinheiro para viver, caso Sim. a gente não perceba. E aí é um problema, porque você vai se endividando aos poucos, a E conta-gotas. ainda tem gente querendo comprar carro, né, Ana? Isso, aí é a minha novela. Vamos Posso entrar entrar na nessa minha segunda novela? novela? Eu ia falar assim, falando em dívida, tem gente É aí isso aí. pensando em trazer mais uma, né, para o seu orçamento, tá pouco, Tá e tá pouco. pensando em comprar carro, mas que novela é essa, Ana? Porque não existe mais carro baratinho, né? É disso que a gente vai Então, falar? pois é, carro popular, gente, eu nunca foi popular, né, porque sempre, carro no Brasil teve um custo muito É. grande, mas a minha notícia que impactou muita gente aí, que pelo menos deu o maior bafafá, um tititi danado, foi o incentivo que o governo está dando para a produção de carros chamados carros populares até um determinado valor. A ideia é que esse subsídio, ou seja, né, essa ajuda do governo venha, em forma de abatimento do imposto que as indústrias, as montadoras pagam para o governo e vai ter aí, a depender do carro, do quão verde ele vai ser e etcétera, que pode chegar a um abatimento de até 10,96%, que é bastante. E aí, essa é a notícia. Eu acho que ela tem várias coisas para se analisar e várias coisas que nos impactam. A primeira delas é, de uma forma mais, ampla, né, é que se o governo está dando um subsídio para um determinado setor, de algum lugar vai tirar. Nós temos um cobertor de um tamanho só. Ele não aumenta ou diminui ao nosso bel prazer. Então essa é a primeira dúvida que ficou nesse anúncio, e não ficou claro, pelo menos nas explicações, de onde será, tirado esse dinheiro para cobrir esse subsídio que, segundo o governo, vai ser temporário. Depois as notícias foram chegando a conta-gotas, né. Então acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, que também foi bastante criticada, é o fato de que não é uma novidade. Então quando eu Uhum. falo que a novela já começou há várias décadas, é porque isso já foi tentado algumas vezes. A indústria já teve vários benefícios para se instalarem aqui no Brasil, lá na década de 50, né, 60. Depois, ao longo do tempo, vários benefícios foram dados para que a indústria pudesse crescer. Então, a gente já está falando, né, de um olhar para essa indústria já há bastante tempo. Então, essa foi a segundo ponto de crítica da notícia.
Então, se a gente parar para pensar, né, 30 anos atrás, em 1993, ainda no governo do Itamar Franco, teve de fato, que lançou mesmo esse nome carro popular, que era para veículos mais baratos, para ter mais acesso as pessoas a terem o seu carro novo. Eh, então, já é uma coisa antiga, novela de muitos capítulos, então o questionamento é esse: "Poxa, primeiro, de onde vai tirar o dinheiro? Segundo, a gente já tentou isso e não deu muito certo, é uma coisa provisória de fato, mesmo que o governo anuncie que vai ser por pouco tempo, mesmo que for uma coisa permanente, naturalmente os preços vão acabar subindo". E tem uma outra questão, porque também não adianta você dar o abatimento no valor a uma determinada linha da produção, porque outras coisas pesam, os componentes, a importação, as questões trabalhistas, tem uma série de fatores, dentro de uma cadeia de produção, dessa natureza, e que precisa ver que se realmente isso vai fazer algum efeito. Pode ser uma renúncia fiscal muito grande para o governo, mas e lá na ponta não dá muito resultado para as pessoas, porque, você trouxe aí o dado da classe É. média. Hoje um carro, né, não sai menos de R$ 70.000, então ele vai cair para 60, mas será que isso vai adiantar? Uhum. E será Com a mesmo folga no orçamento que a pessoa que, tem, né, né, para que se já está. colocar num financiamento. E a gente sabe que quase que a totalidade dos carros vendidos no Brasil tem algum tipo de financiamento, ainda mais quando a gente está falando dessa parcela de automóveis, então a gente está falando de novo de financiar a uma taxa de juros que a gente está aí com 2 dígitos, 14%, e ela não vai baixar, tão rápido. Então essa notícia ela tem, acho que 2 esferas. Essa esfera mesmo, a gente está discutindo o arcabouço fiscal, a gente está discutindo as contas públicas, uma série de coisas, e a gente está falando de mais um subsídio, e que isso precisa ficar claro de onde vai tirar. A segunda coisa é que é um erro que já aconteceu, muitos especialistas, li bastante sobre isso, consideram que é um erro velho, né, que, ou seja, resolve no Uhum. curto prazo, mas Tem não é outras formas, né, de de incentivar incentivar. o mercado. Então as pessoas falam: "Pô, tá bom, é uma gotinha que vai, né, é uma, como é que é, uma dose que vai funcionar para passar a febre, mas depois a febre vai voltar, se a gente não cuidar de outras coisas, como produtividade, como, Educação simpli técnica também das pessoas, né. qualificação, simplificação fiscal". Esse é um grande problema para empreender no Hum. Brasil, seja uma multinacional ou um pequeno empreendedor. Eh, Outro ponto é o endividamento das pessoas, que você falou, então a gente está dando mais uma vontade da pessoa se endividar Num ano difícil. num ano que é muito complicado. E tem um ponto também que é o sonho de todo mundo, né, todo Nath mundo tá quer. fazendo uma cara Ela está meio Não, o que eu refletindo acho, o aqui. que eu fico mais, me questionando, na verdade, é porque a gente teve, como vocês trouxeram, né, toda a questão do arcabouço fiscal foi super discutida, ainda não está claro direito. A questão é, assim, para quem está ouvindo a gente não sabe, né, o arcabouço fiscal nada mais é do que aquelas regras que o governo tem que seguir para garantir a saúde das contas públicas, né, para não ser um governo gastão, para não gastar mais do que a capacidade que ele tem, a gente, não ficar enfim, gerar endividado, né. superávit, É as justamente. finanças Muito pessoais E endividado. do as governo. finanças É. pessoais do governo. Boa, Ana, resumiu bem. E aí o que acontece? Foi muito discutido nessa questão do arcabouço a história do aumento. Ah, mas da onde vai vir a arrecadação? E aí, se você abre mão de parte da arrecadação em uma coisa que você não tem tanta certeza do quanto que isso vai gerar financeiramente para o governo e também para as pessoas, né? Porque, claro, a gente, grande parte do que de como o governo é abastecido vem do nosso bolso, né? Então, se a gente não tem muita certeza de como que vai ser a consequência disso, é curioso, é É. no mínimo curioso, né, você trazer um subsídio em um momento que a gente discute aí que o governo precisa arrecadar mais para ter esse superávit, enfim. Não sei, me parece um pouco confuso, né, Ana? E eu acho que tem ainda 2 aspectos. Esse que você trouxe tem um fator de que está sendo dado, um subsídio, que não vai beneficiar tanta gente. Esse é o Sim. ponto. Exato, a Eh, consequência dele não é grande o isso, que suficiente para fazer com que justifique. ele valha a pena, pelo visto, pelo menos pelo que a gente tem de conhecimento até agora, né. E é isso, né, poxa, tantas outras coisas que poderiam ser destinadas, e eu acho que esse é o desafio de você fazer, de você governar, as escolhas Sim. difíceis que você tem que fazer.
mas essa foi bastante questionada. E tem um terceiro aspecto que entra bem na praia da Nayara aqui, Uhum. que é a questão da sustentabilidade. Poxa, a Hum. gente está falando tanto, né, que as grandes metrópoles precisam de transporte público, de energia mais limpa, menos poluente. A gente está aí com convenções e convenções de meio ambiente, e a gente sabe que o quanto isso pode poluir também. Quem vive em São Sim. Paulo, essa época do ano, então, que a gente vai ter consequências super severas por conta da poluição, baixa umidade do ar, tempo seco. Uhum. Então, é também uma outra questão. Então, essa notícia, ela trouxe essas reflexões, esses debates, das escolhas difíceis que o governo tem que fazer, mas para onde estão se destinando os recursos, neste momento mais difícil da economia, em que as pessoas ainda estão tão endividadas, vai beneficiar pouca gente, tem a questão ambiental e tem a questão de que se realmente vale a pena repetir algo que já foi testado no passado e não foi tão eficiente assim. Esse Pois é. tipo de novela é aquelas que se desdobra, né, em Sim, várias eu ia outras falar séries, né? isso. Essa daí a Subsérie. gente está aqui falando, Uhum. trazendo a problemática, né, do tema, mas é claro que é uma coisa que vai ter novos capítulos, né? A gente tem que ver Sim. quando que isso vai ser colocado em prática, como que vai ser efetivamente, né? Quais vão ser os desdobramentos a partir daí. Então a gente pode entender que é uma novela que ainda tem alguns capítulos aí pela frente, né, meninas? Tomara só que não volte o Fusca, né, que fique só para colecionador. Vocês lembram disso? Teve lá a época do Fusca, vamos voltar ao Fusca, o carro popular. Nossa. E Não, Mas a o Fusca é caríssimo hoje, É. você vai então, olhar, né, mas menina, deixa é ele carésimo. como um item de Deixa ele colecionador. carésimo, deixa ele Deixa ele carésimo. carésimo para poucos, para colecionar, porque de resto não justifica. Pois é, falamos aqui de inadimplência, falamos de carro popular. Agora, falando em inadimplência, né, questão da dívida aí, de arrecadação do governo, o que a gente teve aí nesses últimos dias também foi um medo da galera que os Estados Unidos, a principal economia do mundo, desse um calote, né, gente? Vou explicar essa história para Quem vocês. Se imagina, né? você pois Vivendo para ver, pois né? é. Assim, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que ao longo dessa semana eu conversei com bastante gente, né, com muitos especialistas, fiz matéria, fiz live no Valor Invest sobre esse tema, e o que eu queria já deixar claro Momento é autopromoção de Natália ó, que Largue. assistam, Gente, procurem lá. eu sou Não, o que dessas. eu ia falar na verdade é o seguinte, tem uma chance de ter um calote? Gente, é muito, muito baixa, né, a chance dos Estados Unidos ficarem devendo, né, assim, porque eles não são insolventes, né, ou seja, não é um país que falta dinheiro para pagar as suas dívidas. Até, mesmo se faltasse, os Estados Unidos têm o que a gente chama de benefício extraordinário, que eles emitem dólar, né, que é a principal moeda do mundo. Mas enfim, vamos explicar um pouco melhor essa história, né. Eu trouxe aqui até o número certinho, que é o seguinte, o que está acontecendo? Atualmente, o número máximo de dívida que o governo norte-americano pode emitir não pode ultrapassar 31,38, atenção, trilhões de dólares. Não é pouco dinheiro, tá Uma bom? bagatelinha. Não é uma pouco dinheiro, mixaria. só que sabe o que que aconteceu? Esse valor já foi atingido no começo do ano. Então o que que isso significa? A grosso modo, que está faltando dinheiro para os Estados Unidos honrarem com as suas contas, pelo menos aí no curto prazo. E aí tem algumas notícias, né, alguns cálculos do mercado e da própria secretária do Tesouro norte-americano, que é a Janet Yellen, que até o dia 5 de junho não vai ter mais dinheiro mesmo, né, então precisa ser resolvido. Beleza, e como é que a gente resolve isso? Precisa de um acordo entre o governo, né, entre o governo ali do presidente Joe Biden, que lembrando é do Partido Democrata, fazer um acordo ali com a Câmara, né, a Câmara dos Representantes, que é o nome como se fosse a nossa Câmara aqui dos Deputados lá nos Estados Unidos, que é comandada pelo Kevin McCarthy, que por sua vez é do outro partido, Partido Republicano. Então eles precisam chegar num acordo, sendo que a gente está falando aqui de 2 políticos de oposição. Mas aí o que que esse acordo faria, né? Que aumenta esse limite, ou seja, Estados Unidos, vocês podem emitir aí um pouco mais de títulos, né? Ou seja, é Pra como se captar fosse recurso, né? exatamente, como se fosse o nosso tesouro direto, né? Você emprestar dinheiro ali para o governo, então o governo vai poder tomar dinheiro emprestado dos investidores, né? E depois devolver, claro, pagando os juros. E aí vai ultrapassar esse teto e vai conseguir arrecadar agora no curto prazo para honrar com essas dívidas, né? Essas contas que ele tem. O que acontece? Se o governo norte-americano emitir mais títulos de dívida, gente, tem demanda para isso. Porque, afinal de contas, é a principal economia do mundo, todo mundo quer colocar dinheiro ali no tesouro norte-americano. A grande questão agora é que, se você olhar assim, gráficos, né, históricos,
da relação dívida-PIB, ou seja, quanto que um país tem de dívida em relação a quanto que a sua economia gera, está aumentando. Significa que o governo norte-americano realmente nos últimos anos tem ficado mais gastão, né? Gastando mais do que ele consegue gerar. Então a grande discussão agora é que os Estados Unidos precisam rever aí o que está acontecendo com a economia, né? Como que o governo vai gastar, como que vai ser alocado isso. É como a gente está fazendo agora no Brasil É. com o novo Ou governo, né? onde dá para cortar, Aonde que né? dá para cortar. Uhum. Só que a questão lá é que, por exemplo, ano que vem é ano eleitoral. E a gente sabe que É. antes de ano eleitoral, geralmente os governos gastam mais, né? Porque afinal de contas eles precisam mostrar ali o que eles fizeram ao longo desses anos e tudo mais. Então esse é mais um conflito, né, que traz aí para essa história que deixa ela um pouco mais turva, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer. A probabilidade é que sim, chegue-se a um acordo. E lembrando aqui uma coisa importante, gente, isso não é nada extraordinário. Desde que isso foi instituído, essa questão do teto da dívida, que tem, enfim, muitos anos já, isso já aconteceu mais de 90 vezes, né? Mais de 90 vezes já precisou ali, vamos Nossa. aumentar aqui um pouquinho? Vamos e tal. Então não é novidade, mas a questão aqui agora é isso, é que o governo tem se mostrado mais gastão, então ele vai precisar mostrar ali como que ele vai administrar as contas públicas para que isso não torne a acontecer sempre, né? Porque se voltar a acontecer sempre, aí sim pode ser que acenda um alerta nos investidores do mundo todo de que, calma, as coisas lá não estão tão bem, e aí você coloca em xeque ali a confiança do país supostamente mais confiável do mundo, né? É como se ele tivesse um cartão de crédito e ele falasse para o gerente: "Olha, aumenta só um pouquinho o meu limite, porque eu preciso usar aqui, mas eu vou Mas é pagar". que eu vou investir aqui na minha lojinha, eu vou vender Isso. mais, e aí eu vou E te aí eu te pagar, fica pago. tranquilo. Só que isso faz com que mude o perfil, né, vai mudando o perfil, porque essa dívida vai aumentar e É, o teu você não tem a risco vai garantia ficando de maior, né? seu risco de crédito vai ficando maior. Mas é um desafio mesmo, né, isso mostra como é importante esse equilíbrio de contas em qualquer lugar. E mesmo que você tenha a possibilidade de ter uma renda maior, sempre o olho tem que ficar nos Vão gastos. surgir exatamente, porque vão surgir, É. você vai dar um jeito, mesmo que você seja uma pessoa, um trabalhador, ou Ou o se você governo for a maior americano. exatamente, o governo da maior economia do mundo, você vai achar gasto ali para alocar É. esse dinheiro que você está arrecadando a mais. Então até o governo norte-americano precisa sentar e falar: "Gente, calma aí, vamos fazer umas contas aqui que tá É. demais". Mas como dizem os cariocas, é o freio de arrumação. Vamos sentar e É, isso conversar? aí. Vamos sentar e conversar e ver quanto você quer aumentar, por quê, que propósito. Como é que você vai fazer Não isso? Como é que você é vai gastar mais se você não está arrecadando tanto? Você vai arrecadar isso, de onde, se aonde? explica melhor. Então, no fundo, é uma coisa, apesar de ser esse aumento e isso gerar uma preocupação, é uma coisa que bom, vamos sentar aqui e vamos discutir. O ruim é quando isso acontece meio que à deriva, que o negócio vai aumentando, aí você vai, né, a minha notícia, você vai colocando incentivo aqui, você corta dali, aí você quer aumentar a arrecadação, e aí fica uma colcha de retalhos que é muito complicada depois de você se desfazer dela, né. Exatamente. Bom, trouxemos aqui 3 notícias de âmbitos bem diferentes e acho que a gente Novelão. conseguiu, desmistificar, né, algumas que parecem um pouco Sim. mais difíceis que as outras, uma que as pessoas não entenderam direito: "Ah, mas então vai voltar a vender Gol por 20.000, não é bem isso, gente, calma", Sem né. retrovisor do lado É. direito. Exatamente, não precisa pintar o para-choque, né, lembra uns anos atrás Não, quando eu pintava o lembro que tinha para-choque? um artigo, uma peça que era, como é que se diz? Quando você Opcional. opcional, era vidro verde. Vidro. É. Vidro O vidro branco ou verde. vidro verde. Mas você sabe que uma das Chique. coisas que mais encareceu o carro nos últimos anos foi a tecnologia embarcada, né? Porque Imagina. É. isso é muito custoso. Então, assim, não dá para voltar como era antes. Esse é inevitável, entendeu? Ele Por mais que subiu você dê mesmo. O incentivos, você custo tem uma subiu. outra tecnologia. É. Mas, É. enfim, novelões, hein? Isso aí. Vote na novela preferida aqui. Mas já já a gente vai trazer novas. Vocês É. estão vendo a dinâmica das notícias, É. especialmente nesse ano. Vira e mexe a gente vem aqui debater novas novelas, né, que estão tomando conta do noticiário. Esse daqui foi só mais um desses episódios, mas outros virão, com certeza. Mas aí você vai ficar sabendo o que exatamente está acontecendo e como que vai mexer com o seu bolso aqui no Pode Isso, Meninas. Encerramos mais um episódio, meninas. Sim. Sim. Muito bom. E se você quiser ficar por dentro do que a gente fala aqui e também do que a gente fala na Rádio CBN, basta seguir a gente nas redes sociais. Nós somos o Pode Isso Meninas, @POD Isso Meninas, tudo junto. Um beijo e até o próximo episódio.